Por cerca de 3 anos eu tive muito fortemente no meu coração de ensinar as pessoas a viver de propósito. Então, viver de propósito por um propósito. E assim, eu escrevi um livro que estamos chamando de Aproveite o Dia. E eu tenho certeza que você já ouviu essa declaração Carpe Diem, significa aproveite o dia. E basicamente significa aprender a viver a sua vida de propósito. E não apenas levantar-se e flutuar durante todo o dia e esperar para ver o que acontece. Você é uma daquelas pessoas que sempre tem um monte de planos na parte da manhã. Mas na verdade, quando você vai para a cama à noite, você vê que esteve ocupado o dia todo, mas não tem ideia do que fez. Você realmente não conseguiu ter quase nada que você queria ter realizado. Para ser honesto, é porque você está deixando todo tipo de circunstância segurar você. E sempre nós dizemos, bem, eu tive tantas interrupções, bem, a verdade é que você se deixa interromper-se. Amém? Parece que uma pessoa ali gostou do que eu falei. Obrigada, é encorajador. Então, eu faço isso também. Sabe, é como se não precisássemos atender ao telefone só porque ele toca. Nós não temos que parar o que estamos fazendo e falar com alguém por 30 minutos sobre algo que não estamos nem mesmo interessados só porque escolheram este momento para conversar conosco. E você não estará sendo mal se você começar a dizer, eu preciso viver a minha vida de propósito, eu preciso colocá-lo no propósito para o qual Deus está me chamando também. E assim, é hora de nós pegarmos a nossa vida de volta. Amém? É hora de parar de deixar tudo ao nosso redor ditar o que vamos fazer. Quero começar com Efésios 5, versículo 14. Obrigada, Senhor, pela palavra hoje. Eu oro para que você a use para impactar as pessoas de muitas maneiras diferentes. Pessoas diferentes vão ouvir muitas coisas diferentes. E eu te agradeço por falar com todos eles, inclusive comigo, em nome de Jesus. Efésios 5, 14 a 17 são um grupo de escrituras que sempre impressionou-me por ter muito significado nelas. Lembre-se agora, antes de começar isso, que ele estava falando com a igreja em Éfeso. Ele estava falando com pessoas nascidas de novo. Ele diz, desperta o adormecido, levante-se dos mortos. Eu me pergunto, como seria iniciar uma conferência com isso? Acordem vocês que estão sonolentos, levantem-se dos mortos. Mas sabe, às vezes essa é a realidade. Nós atravessamos a vida e passamos pela igreja, e vamos à igreja e podemos parar de estar entusiasmados com Deus, de estar entusiasmados com nossas vidas e parar de estar entusiasmados sobre tudo, se não aprendemos a viver a vida de propósito e ser felizes de propósito e ter alegria de propósito e ter paz de propósito. Amém? Veja, agora nem todo mundo é assim, mas eu acho que é um monte de gente que apenas se sente e espera o tempo todo que algo venha acontecer para elas. Bem, eu queria me sentir feliz. Eu queria tanto ter a sua vida. Eu queria tanto ser mais disciplinada. Eu queria tanto ter me exercitado nos últimos 30 anos. Ok, se você não se lembrar de mais nada, por favor, lembre-se disso. Você não obtém nada apenas desejando. Diga isso à pessoa ao seu lado. Você não obtém nada apenas querendo. Quantos de vocês concordam comigo que há muita gente assim no mundo? Elas estão apenas esperando que algo bom aconteça com elas e não estão fazendo nada para cooperar com isso. Agora, como eu disse, não são todos assim, mas se você é uma pessoa agressiva que se levanta todos os dias, aproveita o seu dia, então você pode simplesmente sentar lá presunçosamente e dizer, finalmente estou ouvindo uma mensagem que já estou praticando. Porque ele diz, desperta, ó adormecido, e levanta-te dos mortos, e Cristo vai brilhar sobre o seu dia e dar-lhe a luz. E vejam a maneira como vocês andam. Tomem cuidado, as palavras tenham cuidado. No grego significam caminhar com circunspecção. Isso significa andar olhando ao seu redor o tempo todo, como se você estivesse em um lugar muito perigoso. De fato, o pastor Mike estava me dizendo que
ele estudou um pouquinho mais disso e que isso traz algum tipo de imagem de ser como uma pessoa andando descalça em um campo de espinhos. Com que cuidado você andaria? Você seria muito cuidadoso? Mas veja, eu não acho que somos cuidadosos às vezes. A Bíblia diz que o diabo vagueia como um leão que ruge com fome feroz, procurando por alguém que ele possa devorar. Ele não pode devorar qualquer um que ele queira, mas os cristãos sonolentos? Pessoas que não são cuidadosas sobre como elas vivem? Deixe-me lhe dar um exemplo. Quantos de vocês foram ofendidos nos últimos 7 dias? Ok, isso foi um espinho. E se você estivesse vivendo com cuidado suficiente, você teria pensado, eu sei o que isso é. Eu não vou pisar nisso aqui. Não de novo, não vou pisar nisso. Veja, tantas coisas acontecem conosco. São o diabo tentando roubar de nós. Se ele está tentando roubar um momento, ou uma hora, ou um dia, ou a nossa vida, ou a nossa alegria, ou a nossa paz, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Precisamos viver com mais cuidado. Vejam a maneira como vocês andam. Vivam de forma deliberada e digna e precisa. Não como imprudente e insensato, mas como um sábio, pessoas sensata e inteligente. E agora eu amo isso. Aproveitando o máximo do tempo. Comprando cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe, nunca deixe o milagre do momento passar por você. Seja o tipo de pessoa que está observando para ver como Deus quer usá-lo, e observando para ver o que Deus quer fazer. E mesmo se estiver dando a alguém o que para você pode ser apenas um pequenino elogio, isso pode ser algo transformador ou pode mudar a vida deles. Não deixe que passem as oportunidades de ser usado por Deus. Então não deixe que passem as oportunidades de ser obediente a Deus. Não vamos ser o tipo de pessoas com quem Deus tem que lidar 3 semanas antes de finalmente fazermos o que Ele quer que nós façamos. Amém? Vamos conversar nas próximas reuniões sobre desperdícios e falaremos muito sobre o tempo. Veja, cada dia que passa em sua vida é um dia que nunca vai voltar. E assim, nós podemos perder o nosso tempo ou podemos investir o nosso tempo. Descansar não é desperdiçar tempo, precisamos disso. Divertir não é desperdício do seu tempo, precisamos disso. Mas você sabe que cada hora que você passa com raiva é uma perda total de tempo? Cada 15 minutos que você passa em autopiedade é uma perda de tempo. Cada 10 minutos que você passa preocupado é uma... Nada nunca é realizado através da preocupação, não melhora nada. Estar bravo com as pessoas não faz as pessoas mudarem. Na verdade, elas estão se divertindo e nem sequer se importam com você estar zangado. O diabo anda ao derredor como um leão que ruge em fome feroz, procurando quem ele possa devorar. Precisamos viver como pessoas inteligentes, sábias, não como insensatos. Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos aprender a palavra e então orar. Não importa se temos que orar 100 vezes por dia. Deus, ajuda-me a fazer o que você me diz para fazer nesta palavra. Ajuda-me a parar de viver como um cristão sonolento que tem uma venda nos olhos, andando pelo mundo, não prestando atenção aos ataques do inimigo.
Quantos de vocês acreditam hoje comigo que se você vivesse um pouquinho mais cuidadosamente e abrisse os seus olhos apenas um pouquinho mais, que você poderia se poupar de um monte de problemas, talvez diariamente, em sua vida? Então é desta forma que tudo vai ser. Nós vamos estar mais espertos quando isso acabar. Portanto, versículo 17, não sejam vagos, imprudentes, insensatos, mas compreendam e firmemente entendam qual é a vontade do Senhor. Agora, aqui chegamos a provavelmente 50%, 60% da igreja, talvez mais, diria, bem, esse é o meu problema, eu simplesmente não sei qual é a vontade de Deus. Eu apenas estou esperando. Veja, aqui está. Vamos, eu nem preciso ir mais longe com alguns de vocês, eu só estou esperando para ver o que Deus quer que eu faça. Vamos lá? Se eu pudesse somente ouvir de Deus. Bem, sabe, Deus não pode dirigir um carro parado? Talvez você veja que não está indo em nenhuma direção. Sabe, esperar em Deus não é um ministério. Agora, a Bíblia fala sobre esperar em Deus, mas não é o tipo de espera que fazemos. Não é como esperar não fazendo nada para ver se Deus quer que você faça alguma coisa. Quando eu senti pela primeira vez o chamado de Deus na minha vida, quer dizer, eu fiz de tudo o que estava disponível para fazer na minha igreja. E muito daquilo que eu fiz não era o certo para mim, eu não estava ungida para fazê-lo. Uma delas foi que eu saí com um grupo de pessoas e distribuí panfletos do evangelho nas ruas de Santo Luz e eu odiava. Odiava. Eu não sou uma pregadora de rua. Quero dizer, eu não gostei. E então eu tentei trabalhar na creche da igreja e isso só durou uma semana. Eu e as crianças sabíamos que não daria certo. Eu tentei o ministério de ajuda, me desculpe, mas isso não é para mim também. Eu quero ser ajudada. Quer saber? Eu sou uma líder. Eu nasci para ensinar. E quando eu comecei a abrir a minha boca e fazer isso, agora funcionou. Funciona. E veja, você tem que começar a se mover e fazer algo até encontrar o que se encaixa. E às vezes em épocas diferentes em sua vida, talvez algo que você tenha feito por muito tempo não parece ajustar-se mais a você. Quer saber, eu tomei uma decisão no ano passado e eu não sou agora, quando eu digo que não vou estar casada com nada, exceto o Dave, quero dizer, nós nos casamos com o nosso plano. Vamos lá. Bem, esse é o modo como eu sempre fiz isso, então é assim que tenho que fazer isso. Especialmente quando você está no ministério, você tem sido ministro por um longo tempo e você tem um sistema, está trabalhando nesse sistema, está fazendo o que faz, sabe? Você pode se casar com seus planos e nem mesmo ouvir o que Deus está tentando dizer a você. E sabe, ouça-me, Deus não se importa com quanto tempo você tem feito algo da mesma maneira. Se Ele quiser mudar isso, o que você está fazendo não vai funcionar mais. Amém? A vida seria tão emocionante se nós realmente aprendêssemos como seguir a liderança e a orientação do Espírito Santo, em vez de adorar os nossos planos e sentar esperando em algum lugar para Deus nos mostrar o que precisamos fazer. Deus mostrará a você, mas você tem que estar pronto para se mover quando Ele disser mova-se. Agora eu quero falar com você sobre a vontade de Deus e a vontade do homem. Deus tem uma vontade para cada um de nós, algo que Ele predestinou para realizarmos, mas o fato de que é pré-determinado não significa que vai acontecer automaticamente. Em algum momento das próximas reuniões, vamos ver uma escritura que fala sobre como Deus fez um bom plano
predestinou e predeterminou um bom plano para cada uma de nossas vidas. Isso inclui você. Um bom plano, não um plano medíocre, nem um plano intermediário, mas um bom plano. E ele diz que ele o fez para que possamos andar nele, para que você e eu possamos andar nele. Veja, Deus disse, isso é o que eu determinei. Agora, você quer isso? Eu amo o que ele disse a Josué: todo lugar em que a sola do seu pé pisar, eu tenho dado a você como herança. Deus já tem todos os tipos de coisas preparadas para você, mas agora você começou a descobrir o que isto é e está se movendo para isso. E deixe-me lhe dizer, quando você começa a fazer a vontade de Deus, nem todos vão aplaudir e torcer por você. Quem precisa disso pode pegar, viu? Agora, eu quero dizer algo para você e está bem perto disso que eu quero chegar nesta série de ensinamentos. Bem, Deus tem uma vontade para nós, mas Ele também nos deu um livre-arbítrio. E Deus nos deu livre-arbítrio porque Ele ama a nós. E o amor demanda que você dê à pessoa que você ama liberdade de escolha. O amor não é amor se as pessoas são manipuladas e forçadas. Alguém poderia dizer, bem, se Deus sabia das escolhas que íamos fazer, por que Ele não nos colocou em um mundo onde não houvesse mal, não houvesse tragédia e onde nós pudéssemos ter uma vida feliz? Bem, na verdade, a verdade é que Ele o fez. Foi assim que começou, se você se esqueceu disso. O jardim era um ótimo lugar. E assim, alguém poderia dizer, bem, por que Ele não fez de um jeito que não pudéssemos pecar? Porque isto não é amor? E não poderíamos amar a Deus de volta? Se não tivéssemos que escolher amá-lo e escolher obedecê-lo? E o mundo está confuso, não porque Deus é mau, mas porque as pessoas fazem coisas idiotas. Amém? E mesmo se não fazemos, estamos sempre recebendo outras coisas idiotas que as pessoas fazem em nosso caminho e temos que lidar com suas escolhas idiotas. E quando você tem o suficiente de coisas estúpidas acontecendo no mundo como nós temos, chega ao ponto de estar confrontando todo mundo o tempo todo, mas você tem o livre-arbítrio, e eu não sei se ensinamos o suficiente sobre o livre-arbítrio do homem na igreja. Eu não sei quando, eu não sei se eu já ouvi uma mensagem inteira sobre você tem livre-arbítrio? Posso te dizer algo? O que nós escolhemos fazer, como usamos nosso livre-arbítrio, diz mais sobre nós do que qualquer outra coisa. Porque o que eu escolho é a minha essência. O que eu escolho mostra o meu caráter. É mais profundo do que o que eu sinto, é muito mais do que eu penso. É uma coisa mais profunda dizer, bem, eu não sinto vontade de fazer isso e eu não acho que seja uma boa ideia, mas eu farei porque Deus me disse para fazer. Eu digo a você, se adorarmos sentimentos, já estamos no ralo antes de começarmos, sabe, gente? Você usa a sua vontade para escolher a vontade de Deus. Eu quero ter cuidado com a maneira que eu ensino isso, porque há muitas coisas que não podem ser feitas somente pela vontade. Você não pode se salvar pela força de vontade. Amém? E existem muitas coisas que nós não podemos fazer, não importa quanta força de vontade nós tivermos. De jeito nenhum eu poderia ter construído um ministério como esse apenas porque eu tive vontade que fosse assim. Mas então aqui está outra coisa. Deus não poderia construir uma coisa assim se eu não unisse a minha vontade com a dele. E desse os passos de fé e pagasse o preço. E assim, a Bíblia diz, com os homens muitas coisas são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então agora que está a coisa, eu meio que escrevi isso hoje de manhã,
Existem muitas coisas que você e eu não podemos fazer sem Deus. Tem coisas que não podemos fazer sem Deus, mas também existem muitas coisas que Deus não fará sem você. Veja, eu sei que eu tenho que ir devagar. Estamos em um novo dia aqui hoje. Quer saber? Das árvores Deus nos deu a madeira. Mas Deus não constrói uma casa. O homem vai e corta a madeira, ele prepara a madeira, ele a obtém em algum lugar, ele constrói a casa. Deus provê tudo o que nós precisamos, incluindo a sabedoria e a força e a graça e o poder de fazer, mas Ele não faz o que Ele faz para nós. Ele faz isso conosco. Vamos lá. Eu estive esperando para ver com quem compartilhar esta mensagem. Espero que seja o grupo certo. Mas veja, eu acho que nós podemos entrar nesta coisa. Bem, Deus, você vai fazer isso? Deus está esperando você fazer isso, viu? Eu estava orando uma vez para alguém que tinha uma necessidade. Deus supra essa necessidade. Providencie para eles. E Deus disse, para de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você poderia fazer e não quer fazer. Se uma pessoa com quem você trabalha está dormindo no chão e não tem um colchão, será que realmente você precisa orar para que Deus lhe dê um colchão? Por que você não arruma dinheiro e compra um para ela? Bem, eu não posso pagar, de qualquer maneira eles nem são crentes. Bem, essa é a melhor maneira para se dar. A pessoa ficará realmente espantada por você ter algum fruto para apoiar o adesivo do seu carro. Amém? Agora, então eu vou mostrar para você, eu espero que isso mostre como funciona, porque eu não estou dizendo que nós podemos apenas por força de vontade fazer um monte de coisas, não podemos fazer nada sem Deus. Não podemos fazer nada sem Ele. Então eu creio que em obras como esta, eu vejo algo que Deus quer que eu faça, e eu digo, eu vou fazer isso. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu vou fazer isso. E então Deus me dá a força para fazer, porque eu disse que eu quero fazer isso, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. E às vezes até passar por tudo que eu preciso passar, eu tenho que continuar orando por isso. Você não acha que eu subi aqui esta noite sem orar para Deus usar-me e sem orar para Deus me dar a palavra certa para você? Eu não sou estúpida assim, eu sei que não posso chegar até aqui, mas no entanto, eu tive que chegar até aqui. Eu tive que aparecer, eu tive que estudar, eu tive que fazer a minha parte. Amém? Eu acho que o que eu estou tentando explicar para as pessoas é que precisamos perceber que somos parceiros de Deus. Nós temos uma parte, Ele tem uma parte. Nós não podemos fazer a parte dele e Ele não fará a nossa parte. Bem, aprenda a viver a vida de propósito, assuma o controle do seu dia e use a sabedoria divina para gerenciar os seus recursos, especialmente o recurso mais importante, que é o seu tempo. Ele é um presente de Deus, não desperdice. Que a graça de Deus ilumine o seu caminho. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Deus abençoe você e até a próxima.